Beleza? Então vamos começar agora. Gibran, Mônica Francisco, Isa Santiago, que Deus abençoe vocês. Isa Vicente. Isa Santiago, ó, viajei. Isa Vicente. Gente, que Deus abençoe esse papo, que seja bom. E é isso, nos vemos daqui a pouco. Ah, tá. Ela quer um café. O meu tá super on. Olha só, eu tô aqui e tá dando pra ouvir. Não, tá desligado. Não, nem tá ligado. Oi? Muito boa tarde para todas e para todos. Privilégio muito grande estar aqui com vocês. E eu, em especial, né, estou feliz porque Novas Narrativas resolveu acontecer no dia que eu nasci, né? Então eu comemoro aniversário junto com Novas Narrativas. Uhul! Então... Já cantou parabéns pra você? Pra você, querida. Derrama, Senhor, né, pastor? Derrama, Senhor, Não, gente, muito obrigado. Depois desse parabéns voluntário e aleatório aqui, né? Nem pedi um parabéns, mas brincadeiras à parte, mas é que eu fico feliz de saber dessa data e também porque os últimos, praticamente, né, 3 anos, mas em sequência os 2, eu estou aqui cantando parabéns com vocês, mas feliz que esse movimento existe na data do meu aniversário, que é 5 de dezembro. Então, no dia 5 de dezembro, que vai ser segunda, lembra de mim, lembra do Novas e ora pra gente. Antecipou o parabéns, não tem jeito. Foi fake. Mas é um privilégio muito grande e é fantástico a gente poder estar aqui para bater esse papo com a Isa, com a Mônica, que tem uma super experiência e uma super caminhada da fé cristã, da igreja, das comunidades e também, vamos brincar assim, né, por detrás da cortina, também do outro lado da onde as coisas acontecem, que é o campo que a gente está falando da política, que é esse campo do exercício de fato concreto, né, da nossa política representativa. Elas exercem para nós isso que a gente chama de política. Então, privilégio muito grande estar aqui dividindo isso com elas. E eu queria começar instigando, e queria ouvir a Mônica, queria ouvir a Isa nesse sentido, de primeiro conseguir ouvir delas um pouquinho, quando foi que na história das duas entrou a política, ou entrou a espiritualidade, ou a igreja, ou se esse negócio foi tudo junto, porque, de modo geral, muito obrigado, de modo geral, existe uma máxima, né, de que a gente não faz isso junto, de que política e religião não se misturam. Algumas pessoas, quando veem a gente do ambiente religioso na esfera política, já pensam, lá, ó, sabia, o pastor ia logo para esse negócio, quer tirar vantagem. Então, como é que foi essa caminhada de vocês? Forcei o mineirês aqui agora, né? Como é que foi a caminhada de vocês nesse espectro da espiritualidade, da fé, e como é que a política entra nisso? Agora foi. É bichinho moderno, bonito, né? Chique. Gente, boa tarde a todos, todas e todas. Essa tarde é, para mim, um processo muito importante de reconexão com esse espaço mais ampliado de discussão sobre esses temas e sobre esse tema que atravessa a minha existência, a nossa existência, né? Depois dessas 2 mesas anteriores, em que a gente foi extremamente impactado e ministradas, impactados aqui, com processos tão profundos, né, de altas e importantes reflexões sobre a política que a gente quer implementar a partir desse lugar que é a igreja, né? Qual é a ação também que a gente quer implementar na política institucional a partir desse espaço de ponto de vista
que é a igreja. Bom, a fé, vou usar isso, a fé, a igreja, a fé e a institucionalidade da fé, que é a igreja, chega na minha vida aos 18 anos. Lá no Morro do Borel, eu sou cria do Morro do Borel, uma favela que completou 100 anos no ano passado, fica na zona norte do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, num bairro chamado Tijuca. Eu me converti aos 18 anos, fui líder de juventude, eu me converti na Igreja Universal do Reino de Deus. Foi lá que eu construí grande parte do meu ministério, muitos anos da minha vida ali, abrindo igreja, abrindo núcleos em diversas favelas da cidade do Rio de Janeiro, e onde saí de um núcleo, deixando uma igreja estabelecida para fazer um Instituto Bíblico Universal do Reino de Deus, à época sob a supervisão do J. Cabral, que era o teólogo da igreja, né? J. Cabral, ex-metodista, que era o teólogo da igreja. Bom, e assim começa a minha trajetória nesse mundo, né? Nesses atravessamentos. E sempre militante, porque como uma mulher negra favelada, atravessada por diversos processos de falta, de ausência da política institucional, mesmo sem entender muito, né, esses jargões militantes, mas a gente, quando nasce na quebrada, na favela, na periferia, você já entende que você precisa lutar desde quando você começa a falar as primeiras palavras, né? E eu lembro que a água, né, a água tão recorrente nas nossas narrativas bíblicas, né, a água era uma questão central na minha vida. Então, desde pequenininha, já tinha minha latinha de óleo, eu sou jovem há mais tempo do que muita gente aqui, já tinha minha latinha de óleo para carregar água, porque a gente não tinha acesso e a tantas outras coisas, né? E a minha militância, de fato, começa para e passo, paralelo à minha conversão, em 1988, com 18 anos. A minha militância começa a partir de uma tragédia no Morro do Borel, decorrente, né, diria naquela época, das chuvas, mas a gente sabe que é decorrente da ausência do Estado e do racismo ambiental que atravessa os nossos locais de moradia. Então, para mim, a política da vida, né, a disputa por estar viva e por garantir que a coletividade estivesse viva, né, fazendo um diálogo com a mesa do amor, né, com a Silvane sobre Bell Hooks, Silvane Joab, né, o amor pela coletividade, o Ubuntu, atravessa a nossa existência, mesmo que a gente não entenda profundamente o que isso significa. Então, a fé cristã, a fé institucional, a conversão e a militância, elas vieram para e passo. Parece uma ironia do destino, que seja, mas eu não acredito em acasos. E eu sempre, desde quando me entendo por gente, sou militante e sou crente. É interessante, vou me apropriar de alguns pontos da fala da Mônica. E antes de tudo, me apresentar, meu nome é Isa Vicente, eu estou vereadora em Macaé. A Mônica, não sei se ela falou, ela é deputada estadual lá no Rio de Janeiro. A gente esquece do cargo, só vai contando história. Mas acho que um ponto importante que passa por essa questão é da gente se ver de forma integral, porque a gente aprende a contar a nossa história numa perspectiva muito embranquecida e da classe média, né? Que você viveu por algum momento como uma criança e um adolescente, mas aí você precisa decidir sua profissão e aí como se a gente tivesse decidido pela política. Mas não é essa trajetória que minorias, pessoas historicamente excluídas fazem para a política. A gente integralmente, nesse corpo que tem uma espiritualidade cristã, mas que pisa no barro da lama da favela, mas que, ao mesmo tempo, transita no templo, mas também transita, às vezes, no presídio para visitar um primo. É essa integralidade que se coloca para a política. Então, quando me perguntam quando você decidiu discutir política ou participar da política, acredito que foi desde que eu nasci, né? Desde o momento que, por exemplo, a minha mãe pôde ter acesso a um parto, isso já é política, né?
Isso já é política, um corpo de uma mulher negra. Então, eu não tive muita escolha. A minha infância também foi na periferia. Eu cresci num bairro chamado Porto do Carro, na divisa entre Cabo Frio e São Pedro, no interior do Rio de Janeiro. E ali eu já via que era esgoto na porta de casa, todo mundo ria de mim na escola por causa do meu cabelo, e eu voltava para casa e horrorizava. Mãe, pelo amor de Deus, por que está todo mundo rindo de mim? Aí minha mãe ali, uma mulher evangélica, já me explicava, olha, a gente que é negro, as pessoas riem do nosso cabelo, a gente tem que se esforçar, a gente tem que ser 2 vezes melhor, porque senão a gente não consegue os acessos, tudo mais. E assim, uma mulher preta que estudou até a 8ª série, ela já estava me ensinando a viver. Uma criança já tinha que aprender a viver. E eu comecei a ir à igreja, não só por causa da minha mãe, porque minha mãe era aquela pessoa, vou falar aqui, tá, gente? Aquela pessoa que não congregava, ela ia nas portinhas. Ah, tá tendo campanha de oração não sei aonde, a minha mãe ia. Tá tendo 7 dias pela bênção, a minha mãe ia. Essa é a minha vivência mais pentecostal, que a gente ia num negócio sábado à tarde, na casa da irmã, entendeu? Aquela oração. E aí, só que eu queria, assim, criança, eu já queria participar de uma igreja mesmo, porque todo mundo na escola era de uma igreja, né? Eu queria ter a minha igreja. E aí, minha professora me chamou para ir para uma EBD, quando eu tinha 9 anos, Escola Bíblica de Férias, para quem não sabe, tá? E ali na EBD eu gostei muito, tinha brincadeira, tinha um jogo de memória que era dos livros bíblicos, e eu ganhei, e aí eu falei, nossa, amei. E aí fiquei ali naquela coisa do Kids, e com 12 anos eu me batizei, decidi mesmo que eu ia seguir Jesus, e fiquei congregando na Metodista. E na igreja, a Metodista tem um braço social muito forte, e a minha igreja era periférica, a gente, mesmo sendo periférica, a gente fazia ação social e via realidades, às vezes, mais complexas do que a nossa. A igreja coloca a gente nesse lugar. Só que, crescendo nesse lugar, eu comecei a refletir que a ação social da igreja, ela tem um limite, né? Quando a gente vai discutir, por exemplo, saneamento básico, obras de drenagem, de saneamento, não dá para a igreja fazer isso. A igreja vai entregar cesta básica, fazer um cursinho na igreja, no culto, uma alfabetização. Mas, quando você vai falar dos problemas estruturais do nosso país, a igreja ela tem um papel formativo, informativo, mas isso, no nosso país, ele cabe ao Estado. A ausência, a omissão ou a ação cabe ao Estado. E aí você vai vendo que você está enxugando um gelo ali, fazendo ação social, mas a criança sai da igreja, volta para a rua dela, com lama e tudo mais. Com isso, eu decidi fazer direito. Acabei me envolvendo com Grêmio, no ensino médio, com centro acadêmico. E eu sempre falo, foi na igreja que eu aprendi a falar, que eu aprendi a liderar, né? Então, a minha vivência passa muito por isso, e isso culminou no processo de participar da política institucional mais ativamente. Então, eu falo dessa forma porque a gente é muito misturado e as coisas vão acontecendo e, às vezes, não tem um marco temporal exato, mas todas essas histórias que se atravessam, né? Tem uma coisa muito interessante, principalmente por conta de vocês duas, né? Porque a gente tem um problema que nós estamos vivendo já há algum tempo, da fé cristã e a política, e a gente tem um problema à parte, que é a fé cristã e a política no estado do Rio de Janeiro, né? Tem um recorte, parece que lá no Rio, eu suspeito que seja um pouquinho diferente. Mas aí, a primeira questão que eu queria ouvir de vocês é assim, tudo bem, a vivência de vocês, a caminhada de vocês te colocaram nesse lugar, mas muitos estão também nesse lugar, também legitimados pela mesma fé que vocês têm, vêm desse mesmo espaço, falam em nome de Deus, talvez até mesmo o mesmo Deus que vocês falem, mas na ação prática parlamentar do dia a dia, eles estão lá pensando em outras lógicas, como a gente viu aí, essas lógicas anti-vacina, pró-morte. Como é que a gente diferencia, e com todo respeito mesmo, mas como é que eu diferencio a Isa, a Mônica, do ponto de vista de ser evangélico e político, esse espectro inteiro político que está aí, dizendo em nome de evangélico, dizendo em nome de Jesus? Como é que eu, que não conheço vocês, penso sobre isso?
Pergunta fundamental, importante e complexa, né? Porque o Rio de Janeiro é uma experiência muito singular, né? Porque hoje a realidade do Rio de Janeiro é atravessada pela religiosidade majoritariamente cristã evangélica, né? Nesse contexto, e também na relação com grupos armados, né? Com diversos grupos armados, majoritariamente espaços que a gente poderia chamar, né, geograficamente dominados pelas milícias no Rio de Janeiro. Tem, inclusive, no discurso, né, de figuras que são conhecidamente atreladas a esses determinados grupos, tem uma narrativa muito contaminada ou assimilada com os jargões evangélicos, né, com as palavras, o vocabulário, o evangeliquez está... Né, tem figuras que, quando falam no parlamento, se você não conhece, você diria que é pastora, porque ficou muito assimilado, né? Isso é um problema, isso é um grave problema. Só pegando um ganchinho do que eu não falei na resposta anterior e que tem a ver com essa, eu chego a esse lugar institucional da política já fazendo a política com pelo menos 3 décadas de militância e ativismo em direitos humanos. Passo pelo mandato da Marielle Franco e lá, a partir do olhar da Mari, em relação a essa experiência, a essa trajetória, surge essa proposta em 2018, após a desistência do Henrique, que vai estar aqui, o deputado federal hoje, Henrique Vieira, né? E aí, a construção que seria para 2020, para ocupar um espaço na vereança, se torna necessária naquele momento, exatamente por essa diferenciação que você coloca, que não é fácil de ser evidenciada, né? E eu até coloquei uns pontinhos aqui, não acredito em acasos nem coincidências, né? O vento soprou para esse lado. E é o seguinte, eu acho que hoje no Brasil existe um perigo muito grande, né, por conta do questionamento do nosso campo progressista evangélico às narrativas brancas eurocêntricas. E a gente vem colocando em xeque isso. Eu acho que Novas Narrativas é uma das ações que a gente pode evidenciar nesse sentido e que deram base para essa teologia que foi entregue a nós, que nós assimilamos, e quando eu falo de nós, né, os grupos historicamente discriminados, as mulheres negras, as pessoas negras, os povos originários. Isso é uma questão. E a colonialidade, como na vigência da escravização dos nossos corpos, continua fazendo a seleção dos nossos grupos, nos separando e dificultando a linguagem e o diálogo a partir da igreja. A igreja evangélica é hoje o local dessa separação, dessa segregação, dessa tentativa de desconstrução de uma unidade. E isso torna de uma unidade de luta mesmo, né? De uma solidariedade de classes, de uma solidariedade de classe para garantir unidade na luta. E isso é parte de um processo muito complexo no estado do Rio de Janeiro, porque isso permeia disputas de território, isso permeia morte de pessoas, isso permeia um processo de domínio do sistema prisional, isso permeia uma série de relações escusas com a política institucional e com os meios de comunicação. As mídias são a mais potente ferramenta de invisibilização da nossa existência, de pessoas como nós aqui. Eu e Isa, que estamos aqui sendo perguntadas, mas de outros e outras como nós aqui, que defendemos incondicionalmente o Estado laico, que temos o amor e o afeto no sentido de afetar o outro, como ferramenta política. Nós fomos o mandato parlamentar que mais produziu legislação para a população LGBTQIA+, QPIA+,
no estado do Rio de Janeiro. Isso não é, a gente deliberou fazer isso. É natural. É natural. Então, isso é uma disputa que a gente vai precisar fazer. Porque esses grupos, eu já finalizo aqui, detêm as mídias. E eles conseguem ter uma capilaridade, uma visibilidade que nós não temos. Então, fica também como provocação e proposta de encaminhamento para esse processo das novas narrativas, né, a visibilidade a nós que disputamos um Estado laico, a laicidade do Estado, para garantia, inclusive, da possibilidade da existência da diversidade dos credos, dos dogmas, das religiões, das crenças e da não crença também. Então, que essa disputa possa fazer parte também como provocação e proposta de encaminhamento. Então, evidenciar a nossa existência enquanto cristãs progressistas, né, de esquerda, que disputam o Estado máximo, que garanta-se a política pública como um instrumento de justiça social e que a gente seja canal, veículo, extensão ou qualquer outra palavra do jargão evangeliquez que a gente tenha, para que essa justiça social se efetive, de fato. Continuando um pouco do que a Mônica coloca, eu acho que o grande desafio no nosso Estado é que a gente tem dois desdobramentos da quantidade de evangélicos que nós temos. Um é no individual, então a gente vai ver uma ocupação, uma presença evangélica muito grande na periferia, muito ativa no senso de comunidade, muito ativa na forma que as pessoas se percebem e participam e querem, de alguma forma, mudar suas vidas. Então, isso a Igreja Evangélica contribui muito, não só no Rio de Janeiro, mas em outros lugares também. Mas, ao mesmo tempo, o questionamento que eu faço é como que um Estado com tantos evangélicos, inclusive na política, tem tantos governadores presos. Como que um Estado que tem tanto evangélico no Estado e na política tem tanto homicídio, tem tanta morte de gente preta na comunidade, tem tanta fome, tanto desemprego, tanta desigualdade? Então, a reflexão que a gente tem que fazer é o quanto o fato do Estado do Rio de Janeiro ser evangélico tem contribuído para o bem comum. E a gente tem observado que esse é o debate que a gente tem que fazer dia após dia. Qual que é a contribuição que os evangélicos que hoje dizem representar a massa evangélica têm dado nos espaços públicos que ocupam? A não ser fazer lobby para suas denominações, a não ser pautar questões morais e perseguir minorias. Então, concordo muito com o que a Mônica falou, também vai no sentido do que a Ava falou ontem. Onde está a visibilidade em projetos de pessoas evangélicas na esfera pública que fazem um discurso alternativo ao que está posto? Né? A Mônica falou que ela é um dos mandatos que mais apresentou proposições para pessoas LGBTQIA+, no Rio de Janeiro. Eu apresentei também um projeto sobre isso, a Ava tem também. A gente discute essas questões, mas dificilmente a gente vai ter a visibilidade de parlamentares evangélicas defendem minorias ou defendem a comunidade LGBTQIA+. Mas o menor deslize não, né? O menor discurso homofóbico, enfim, preconceituoso que tem no púlpito viraliza na rede social. Então, eu acho que disputar o que significa ser evangélico na política é a gente dizer que nós existimos fazendo caminhos diferentes, mas nós também precisamos ter voz e precisamos ter a visibilidade para que a gente não seja chamado só quando ninguém quis falar sobre o tema, porque é muitas vezes o que acontece. Então, pensar novas narrativas evangélicas no cenário da política é pensar uma disputa do que significa essa representatividade evangélica na política, que é uma representatividade que vai ser um lobista das igrejas ou que vai ser alguém que vai trazer a sua herança evangélica como fator de construção do bem comum, como fator de combate à desigualdade, um resgate de uma herança cristã que, de fato, dialogue com as questões do seu país, do seu local.
Eu queria só fazer um complemento, não posso deixar de fazer, pensando na provocação da Isa, bem rapidinho, Ava, que a gente quer te ouvir muito, sobre, inclusive, o que atravessa a nossa existência enquanto mulheres negras, da tentativa de desqualificação da nossa existência enquanto pessoas que ocupam espaços diversos, da nossa autoridade, seja parlamentar, seja espiritual, seja em outro... Eu sou, né, cientista social, e é bem interessante porque eu praticamente tenho que levar, não levei, mas deveria ter feito, a minha Bíblia que a igreja me deu de presente no dia da minha ordenação, o meu certificado e a minha carteira, era quase isso. Mas é muito interessante porque você foge, a Vanessa disse aqui na mesa anterior, você foge do estereótipo da pastora ou do pastor, do ministro ou da ministra, né, que tem a voz acolhedora, o gesto calculado, a mulher de Deus. Então, vocês sabem que também na Assembleia Legislativa nós temos, né? E fofoca gospel aqui. Eu também, quando saí da Universal, como a Vanessa, fiquei um tempo na Vitória em Cristo, lá do Malafaia. Para a liberdade foi que Cristo vos chamou e eu fui liberta. Então, assim, verdade, fofoca gospel. A vida dessa mulher é um milagre, gente. Ela tá É um aqui milagre. hoje, é um milagre. É um milagre, Você porque tá doido. se a gente for falar de feridas, né, Isso é pior que aqueles testemunhos dos de anos 90. crimes. Tomei 8 tiros, tive AIDS, câncer, mas Jesus me libertou. Se eu contar dos crimes cometidos contra a pessoa que vos fala nesses espaços, um dia eu conto para vocês as fofocas gospel. Né? A mesa aqui é a igreja Uma mesa militante, só. não é feridas, né, e sofrimentos. Mas essa é uma dinâmica muito, muito forte também. A Assembleia Legislativa é menos estridente, mas tem as suas extensões. Tem o Malafaia lá, que tem a Universal, que é uma bancada grande, né? Outro dia, o irmão do Bispo Macedo, que é deputado lá, e uma das deputadas que é do Republicanos, né? Fui dar boa tarde, aí ela fez uma brincadeira, né? Falando para onde iria. Eu falei, eu não vou para o purgatório porque eu não sou católica, mas se eu fosse católica, eu diria que eu iria para o purgatório, mas como eu não sou católica, né? Enfim, fazendo gracinhas nesse sentido, questionando, de fato, a nossa condição de cristã evangélica. Depois eu conto o resto. Boa tarde, gente. Eu vou justificar o meu atraso de forma militante. Eu sou de Goiânia, como vocês sabem. Estamos política e geograficamente deslocados dos centros do poder e da decisão. Então, aproveitei a minha estada em São Paulo para articular a tomada do poder, né? Tudo nosso e nada deles, eu estava por aí organizando esse golpe do bem. Por isso que eu me demorei um pouco também. O papel do crente na política erguer as mãos para o céu e falar, Senhor, por favor, para o dilúvio na cidade de São Paulo, porque eu tive que desviar de várias ruas alagadas. Mas eu estava ouvindo vocês, meninas, e se o mote da nossa pergunta, não sei, acho que estava todo mundo aqui ontem, eu me apresento novamente, eu sou a Ava, vereadora de Goiânia, mãe do Davi, esposa do Gui, flamenguista, socióloga da Assembleia de Deus, gata. Bom, dizer que se eu pudesse definir de forma objetiva o que nos diferencia de outros quadros evangélicos da política, eu diria que é o fato de que, infelizmente,
nós temos a estruturação de um agir político baseado na fé para perseguir pessoas e retirar direitos, enquanto nós estamos na política para enfrentar as injustiças. E essa diferença, ela nos coloca num antagonismo, e esse antagonismo com esses interlocutores, pelo menos para mim, mas eu acho que para as meninas também, ele é muito perturbador, porque trata-se de identificar como o meu principal antagonista, o meu único irmão de fé. Eu disputo mais território e sobrevivência política com o crente do que com o não crente. E isso é muito doloroso, porque é uma forma simbólica de nos posicionar de maneira sorrateira como inimigas da igreja. E é muito importante, então, a gente compreender que o Evangelho, ele necessariamente nos mantém em permanente inconformidade com as injustiças. E quais são as injustiças? As opressões, as distorções de acesso, as perseguições, tudo isso compõe o bojo daquilo que deve deixar um crente inquieto. Eu gosto muito de me recordar de quando a Bíblia diz que Jesus, ele via a multidão, ele movia-se de íntima compaixão e curava os seus enfermos. Identificar as mazelas gerava em Jesus o movimento. Ele movia-se de íntima compaixão, ele não sentia íntima compaixão. E esse movimento em direção àqueles que precisavam dele é que fazia da sua passagem corpórea por essa terra viva e eficaz. Quando me perguntaram esses dias no podcast, qual para você é o maior milagre de Jesus? Ter se feito homem, sendo Deus. O maior milagre de Jesus é a encarnação. E na política, esse também é o nosso maior desafio, encarnar essas mazelas de modo a que a gente esteja sempre se movendo para resolver esses problemas. Eu ouvi vocês mencionando sobre a agenda LGBTQIA+, eu tenho um episódio muito triste e emblemático no meu mandato, porque em virtude daquela propaganda do Burger King, no ano passado, vocês sabem, né, toda aquela repercussão que deu, não sei o que e tal, eu não costumo levar esse tipo de debate para o parlamento, porque eu sou uma vereadora de Goiânia, eu não tenho que discutir Burger King. Na real, eu tenho que discutir a educação do município, se o CAIS está funcionando, e não uma multinacional de fast food que eu não queria nem que o povo estivesse comendo isso. E aí, só que foi impossível, porque um dos apontamentos, e quando eu disse ontem, eu quero continuar nessa linha rapidamente, de que a gente precisa ser tático, é entender que a pauta moral virou o refúgio dos canalhas, dos incompetentes, dos superficiais, dos desprovidos de habilidade política, de conhecimento técnico, de domínio da pauta. Eles estão todos refugiados na pauta moral. Eles têm que falar de Burger King, que eles não dão conta de falar de orçamento. Sabe? Eles têm que falar de Burger King, porque eles não dão conta de pensar para onde você tem que mandar as emendas impositivas para transformar as cidades. Eles não sabem discutir a questão climática, então é melhor eles dizerem que é globalista, porque eles não sabem. Porque para eles não tem aquecimento global, porque está fazendo frio em São Paulo. Aí quando eu brinco aqui, deixo escapar sem querer, que eles têm 3 neurônios, depois eu fico com vergonha, mas eu estou certa. Então, constrangida, porém com a razão. Então, como a pauta moral se tornou esse lugar, infelizmente, ela também virou o palanque para que não se precise de mais nada para fazer política. É a política mais fácil que existe. Eu consegui contar numa mão, no segundo turno, por que eu não voto no Lula. Droga, aborto, ideologia de gênero, comunismo. Uma mão do Lula com 4 dedos conta os motivos. Porque não chega a 5, entendeu? Então, gente, é muito importante a gente
E eu vou devolver. Tem que rir, né? Eu vou ter que devolver o microfone, mas nós precisamos, e eu disse isso ontem, e isso tem sido a minha pauta há muito tempo, desde antes da gente ser vereadora, né, amiga? Porque eu e ela, a gente ligava uma para a outra em prantos. Eu vou desistir da campanha, estou passando mal, meu pé está cheio de bolha. E a gente ia encorajando uma outra, isso é muito importante. Assim. O meu mandato, a minha equipe estava acompanhando a apuração da Isa lá no nosso comitê e ela acompanhando a minha. E eu falei com a Isa antes de falar com a minha mãe, quando saiu o resultado da eleição. Te amo, amiga. Muito bom ter você. Sério mesmo. Emocionei. E aí, gente, eu disse isso ontem e eu acho que essa é uma reflexão que tem que nos nortear. Quando me perguntam como é que você consegue ser evangélica e de esquerda, ou como é que você consegue ser evangélica e feminista, eu já devolvo a pergunta, como é que você consegue ser evangélico e não se incomodar com isso? Como? Porque esse episódio, lá do Burger King, para finalizar de vez, o vereador subiu na tribuna e falou literalmente: não quero que os nossos filhos não tenham que conviver com isso, nossas crianças, esse fantasma, as nossas crianças, é tipo um fantasma da ópera, um negócio assim, é uma entidade invisível que está aqui, porque se tiver uma criança de verdade, de carne e osso, ela não importa, é as nossas crianças, sabe? É tipo Xandão, é um negócio. E aí, então, aí eles começaram a falar, porque não é normal, porque Deus fez o homem e a mulher. Olha essa, Deus fez o homem e a mulher, Deus não fez um triângulo. Esse é o nível do argumento do vereador. Só que o que acontece? O meu fotógrafo, LGBTQIA+, maravilhoso, Fernando, conheci na igreja, Ministério de Dança, um clássico, bom para tirar crente do armário. Aí, Fernando estava lá, e eu olho para ele, e ele tinha parado de registrar a sessão e estava chorando no canto do plenário. Eu entro no grupo do WhatsApp do gabinete, metade do meu gabinete estava assim, apavorado, porque você estava trabalhando, você está ali cumprindo o seu ofício, você está ali ganhando o seu salário, e um cara a meio metro de você diz que você não é gente. Eu arrepio porque isso é muito grave. Isso é muito sério. E aí eu subi na tribuna nesse dia e eu falei, deixem sim as nossas crianças em paz, porque eu não quero que o meu filho cresça achando que vocês são normais. Eu não quero que o meu filho cresça achando que é normal que o Luiz Carlos Ruas tenha morrido espancado porque foi defender uma travesti que estava apanhando no metrô. Eu não quero que meu filho olhe o vídeo da travesti Dandara sendo esmurrada e socada e chutada até a morte e ela pedindo, pelo amor de Deus, não me matem. E mataram. Deixem nossas crianças em paz, meu filho não tem que conviver com isso. O Ministério Público ajuizou, nem fui eu, o Ministério Público ajuizou esses vereadores. A GEACRE me chamou para depor, eu dei o meu depoimento como havia acontecido e eles fizeram um levante contra mim na Câmara, dizendo que eu estou operando o judiciário para tirar mandato de vereador. Então, quando nos disserem o que te diferencia deles, a resposta é uma só, o Evangelho. Eu pratico, eles não. Tem uma coisa interessante aqui na fala da Ava, que eu quero explorar um pouco. Ela está falando sobre Jesus olhar a multidão e Jesus vê. Tem uma coisa muito interessante, que Jesus olha para essa multidão e ele vê a multidão como ovelha sem pastor. E aí ele se compadece dessa multidão. Para a gente falar sobre a igreja e militância, e a igreja e política, eu acho que esse lugar é o primeiro que a gente deveria ter noção, uma vez que nós estamos dizendo que nós somos a igreja, de que nós estamos como ovelha sem pastor. Por que eu digo que nós estamos sem ovelha sem pastor? É que essa expressão quer dizer que aquela multidão não tinha organização, não tinha senso de pertencimento, que aquela multidão estava ali, maluca, sabe-se lá. E por que todos nós estamos assim? Porque há muito tempo nós não temos uma espiritualidade, falta alma para a nossa fé.
Nós temos religiosidade, nós temos religião, nós temos um cumprimento de cartilha, de manual de comportamento, e a gente pensa que não, mas é esse espectro que nos destrói politicamente todos os dias. A Quest fez uma pesquisa falando que nós éramos 80 milhões de brasileiros na política, provavelmente até 33 nós vamos ser 80 milhões de brasileiros na política, não. 80 milhões de brasileiros. Até 33 nós vamos ser 50% do país que se confessa evangélico. E se você não está desesperado com essa informação, é porque você não entendeu que não vai existir absolutamente nada nesse país que nós vamos conseguir dialogar sem passar por esse espectro da moral cristã. E aí eu entendo, aí é um recorte meu, que nós precisamos nos colocar e colocar os nossos corpos para jogo, como elas estão colocando aqui na arena política, mas nós, enquanto igreja, nas nossas comunidades, enquanto esse lugar de desconstrução do fundamentalismo, mas não pelo viés da lacração, mas não pelo viés que você quer ofender ou exortar o seu irmão, sua irmã, que não conseguiu ter a compreensão de mundo que você tem, mas pelo viés de entender a multidão como ovelha sem pastor, e aí nós passamos a pastorear essas pessoas. A gente passa, através do cuidado, dizer assim, ô irmã, esse negócio que você falou assim, é meio ruim, sabe, porque esse negócio aí parece que é um racismo, que é uma homofobia. Vamos mudar esse negócio, e a gente passa a pastorear essas pessoas. Eu acho que é fundamental a gente entender que nós fomos criados para isso aqui que a gente está fazendo. Põe uma pessoa aqui para falar e vocês para ouvir o resto da vida. A igreja evangélica é isso, tem, sei lá, nós temos 200 anos de experiência da igreja evangélica no Brasil, e 200 anos é assim. Se você voltar no tempo, entrar numa máquina do tempo e voltar 200 anos, tudo na sociedade vai ser diferente. O que talvez vai ser menos diferente é a escola e a igreja. A escola vai ter um professor lá com um monte de gente falando, um monte de gente ouvindo, e a igreja vai ser muito parecida com isso aqui. O que eu quero dizer? Nós não fomos ensinados a reagir, nós fomos ensinados a receber. O que eu estou falando aqui, você está ouvindo com um pressuposto que pode ser verdade. Aliás, se você pensa que pode ser verdade, é uma vantagem. Porque na maioria dos púlpitos você pensa que é verdade. E pode ser, mano, que eu seja o maior canalha, pilantra, bandido, estou falando aqui um monte de mentira, de fake news, e aí você acredita. E em 2022 eu vi isso o tempo inteiro. O cara chegava aqui, falava qualquer número, qualquer coisa, vou deixar claro isso. Então, o que eu estou dizendo e finalizando aqui? Eu acho que nós, enquanto cristãos evangélicos, nós precisamos de entender que a militância faz parte do espectro da nossa espiritualidade. Nós não temos outra opção senão a militância. Vir, levantar a mão, orar, clamar ao Senhor, se arrepiar, falar em línguas, é tudo isso maravilhoso. Se isso não for condicionado a uma ação prática do seu dia a dia, desculpa, meu irmão, é só teatro. Nossa, mas Deus falou com o seu caramba. Estou cansado de viver dentro da minha casa, cansado de viver unção demais, poder demais, revelação demais, mas não muda nada. Um casamento desgraçado dos meus pais, cheio de unção de Deus, revelação, poder, graça. Muda o quê, meu irmão? Como que esse Deus que está aí em você não muda o jeito que você fala com seu marido, com sua mulher? Então, nós precisamos de entender que a fé cristã, se ela não for condicionada a uma ação, como a companheira falou aqui, a frase da Maria de Calcutá, da Teresa de Calcutá, o amor é o que amor faz, a espiritualidade é o que a espiritualidade faz. Jesus disse isso com todas as letras, falava assim, estão falando aí que é pelo Beelzebu, que é pelo Bolsonaro, que você está expulsando demônios, sei lá o que foi. Ele falou assim, mano, não importa o que eles estão falando, o que nós estamos fazendo? Então segue fazendo. Quem está do meu lado está comigo, quem não está. Então nós, e aí passando para isso agora, nós precisamos de entender isso. É impossível a gente pensar num projeto de país se enquanto você, Igreja de Jesus, está preocupado só sentar aí e ouvir o que o seu pastor, sua pastora está fazendo. É impossível nós termos um Brasil diferente se a nossa espiritualidade se baseia só em worship, parede preta, som. Isso tudo é ótimo, gente, eu quero tudo isso. Mas quando acabar isso, e quando fechar a porta e a gente falar assim, vamos para casa, esse seu corpo tem que estar com a mesma disposição e com a mesma vontade para fazer a mesma luta que você está fazendo aqui para encontrar Deus, para encontrar o direito do outro. Porque se não encontra o outro, a sua espiritualidade é vazia. Se você, nisso que você faz, não é catapultado para um exercício abissal de eu preciso que o outro tenha os mesmos direitos que eu, ou se nós não temos de nenhum, a gente tem que conseguir algum, meu irmão, você está perdendo seu tempo e
é só religião, não é a fé em Jesus Cristo. Por que eu sei disso? E finalizando agora. Glória a Deus. Porque o maior exemplo de Jesus para nós foi: como é que eu me destruo para que outras pessoas possam ter vida plena? Então, se a sua espiritualidade não é esse caminho de como é que eu abro mão das minhas vontades e privilégios, ou desse ambiente que eu estou, para que outras pessoas também possam ter vida e vida em abundância, você serve qualquer coisa menos a Jesus. Esse tem sido o meu desafio pastoral na comuna. Quando me perguntam: vocês têm uma igreja militante? Não, a gente tem uma igreja. Vocês têm uma igreja progressista? De jeito nenhum, eu tenho uma igreja. Vocês é que têm que dar as razões de por que é que vocês não são militantes, de por que é que vocês não são progressistas. Porque, para mim, não existe igreja se não for sobre esse espectro. Mas, enfim, desculpa, Isa, eu acabei de... Não, é sensacional. Muito bom. Uma coisa que o Gibran fala na fala dele, eu acho fundamental, é isso. Evangélicos serão maioria no nosso país, ou serão equivalentes. E não dá, gente. Eu amo o Novas Narrativas, eu adoro o evento, sou entusiasta, apoiadora, junto aí com Dani. Mas a nossa vida não é uma conferência. A nossa vida cristã, ela não é uma bolha progressista que todo mundo pensa igual a gente. Não é. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso para conseguir dialogar com os evangélicos que estão, usando o termo da política, na base. Mas não sei o que, Jesus chegou e chutou o templo e bateu em todo mundo. Tudo bem, meu anjo, mas você não é Jesus, tá bom? Você não é Jesus. Então tem que ser passivo? Não, não tem que ser passivo. Mas você tem que ir de encontro às pessoas, porque se você não se encontrar com essas pessoas, elas vão encontrar com um irmãozinho bolsonarista que vai dizer 4 coisas, né, como a Ava falou. Essa pessoa vai reproduzir isso e ela vai achar que isso é mais legítimo, sabe por quê? Não é porque ela passou por um crivo científico, mas porque aquela pessoa que falou isso para ela está do lado dela. Aquela pessoa que falou isso para ela é a pessoa que ela vai ligar quando ela precisar de um apoio em alguma coisa. É a pessoa que ela vai ligar para pedir: ora por mim. E como que nós, que somos, né, democráticos, progressistas, todos esses adjetivos, quem que vai ligar para a gente se a gente está numa bolha que todo mundo só pensa igual a gente? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. Eu sei que a igreja, o meio eclesiástico, as estruturas de poder nos ferem muito. A mesa anterior estava falando sobre isso. Eu sou uma mulher preta. Congregar numa igreja que, no mês da consciência negra, não faz uma menção ao antirracismo, dói demais. Mas é nessa igreja que eu congrego. Porque é a igreja possível para mim, na minha realidade. Não tem a igreja do Gibran lá na minha cidade, e eu não vou ficar em casa. Podemos fazer. Não tenho tempo para isso não, varão. Mas a realidade é essa. A Ava, você acha que foi... Acho que a Ava pode falar sobre isso, mas a gente acompanhou o quanto ela sofreu por ter se posicionado contra o Bolsonaro na Assembleia de Deus de uma capital no Centro-Oeste. Mas ela está lá. Então, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Se a gente quer viver numa bolha que vai ser legal, mas que não vai gerar mudanças reais no extrato evangélico, que é esse extrato que vota, que debate, que bate em LGBT, que ofende, que fala que tem que botar para fora de casa assim. Então, a gente precisa, e principalmente nós, eu estou falando aqui... hétero, né, que não sofremos a LGBTfobia de fato, a gente tem que ir para esse debate, a gente tem que ir para esse enfrentamento, porque os nossos irmãos já sofrem muito, e eu sinto que muitos deles realmente se retiram desses lugares, porque são lugares muito violentos, mas nós, a partir do nosso espaço, muitas vezes privilegiados, nós temos que fazer esse diálogo, e nós temos que fazer essa disputa. E a gente só faz a disputa do que significa ser evangélico, que existem vários tipos de ser crente, quando a gente está nos espaços. Se a gente não está nos espaços, a gente não consegue colocar uma alternativa para a pessoa. Então, é fundamental. Você está estimulando uma passividade? Jamais, gente. Eu não sou passiva, mas a gente tem que ter disposição para debater o que significa ser evangélico no Brasil.
com evangélicos. Chega da gente fazer discurso bonitinho para a esquerda bater palma. Gente, eu sou de esquerda, tá? Mas eu não quero que, sei lá, uma liderança ache bonitinho o que eu estou falando. Eu quero que a gente faça um discurso que os nossos entendam. Que a gente, quando vai falar de desigualdade, que a gente for falar de educação, de violência contra a mulher, o nosso povo tem que entender. Porque o que a Mônica falou é fundamental. A minha família é uma família preta. A minha irmã casou com 21 anos, né, evangélica, casa cedo, todo mundo sabe a história, eu também casei. E aí, ela casou com um menino baiano, negro, perrengue, correria, família simples. E o menino votou no Bolsonaro, porque falou que o Bolsonaro ia destruir a família dele, no caso que ele estava formando com a minha irmã. Eu falei, o que destrói a família é você ganhar um salário mínimo que você não consegue fazer uma compra para sua casa, meu cunhado. Então, só que o que ele aprende na igreja? Que o Lula vai destruir a família dele. Então, se eu não dialogo, se eu não converso, essa vai ser a única perspectiva que ele vai ter sobre a política, sobre família, sobre renda. Então, gente, a gente precisa dialogar. E aí, ele esquece que ele é preto, ele esquece que ele é pobre, ele só lembra que ele é evangélico. Mas a alma dele tem que pagar um boleto. No dia seguinte, tem que pagar aluguel e tem que fazer compra. Então, se a gente não conversar isso com os nossos irmãos, a gente vai perder. E a coisa mais triste que eu vejo, geralmente, pessoas pretas ou de minoria, tem gente que não sabe, né, tem que fazer chá de revelação, mas que é de alguma minoria e reproduz um discurso bolsonarista, é por causa da igreja. Então, assim, está desfragmentando a consciência de pertencimento de outros grupos que a pessoa faz. Então, eu sou evangélica, eu sou política, mas Deus me fez mulher preta. E ser mulher preta me coloca numa condição diferente na sociedade que eu preciso entender e me posicionar. Então, a gente precisa conversar. É isso, gente. Falei demais. Ai, eu amo. Maravilhosa. Ai. Bom demais, gente. Não, estava aqui provocada por vocês, mulheres maravilhosas, Gibran também, incrível. Mulheres Bom maravilhosas, Gibran, legalzinho. Não, maravilhoso. Olha a intriga. Olha a fofoca gospel. Bom, gente, mas estava aqui pensando, né? Você falou que, né, já parte do princípio que, né, alguém está aceitando ali como verdade o que o pastor, a pastora, o presbítero, o diácono, a diaconisa, a irmã de oração, da mesa branca, do fogo que queima, do monte, é verdade? Quando ele consegue pensar, porque depois de passar por um transporte, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, né, sem qualidade nenhuma, imprensado, com fome, ter sido humilhado o dia inteiro, passando um dia com uma marmita, se tiver tido acesso a levar a marmita, né, consegue pensar, né, é bom, porque é essa a nossa massa, a massa preta e parda, nos bancos das nossas igrejas, que, como eu disse ainda há pouco, estão sendo docilizadas, classificadas como uma categoria privilegiada. A teologia da prosperidade fez isso. Outro dia eu estava ouvindo um irmão falando sobre isso nos países africanos. A teologia da prosperidade fez isso. O capitalismo dociliza, capturou e dociliza os nossos corpos pretos, como seu cunhado, nos bancos das nossas igrejas, a se acharem, inclusive, diferenciados. É a limpeza moral. Está sentado ali, é a limpeza moral que o diferencia do vizinho, do irmão dele. Então, se tem um tiroteio, se a gente tem no estado do Rio de Janeiro, 82% de jovens pretos e pardos mortos, se a gente tem no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, a cor que a polícia paga, segundo dados do Observatório de Segurança, e a igreja se cala, se omite, porque sabendo que omissão é pecado, se omite, é porque ela é intensamente ministrada para ser dócil, para se sentir privilegiada, ungida, porque Deus deu livramento, porque a bala só bateu no portão e não entrou.
Porque se morreu é porque foi a vontade de Deus, e não uma ação do Estado deliberada como política pública, limpeza étnico-racial, contenção de corpos daqueles que não conseguem encarcerar. E aos que estão encarcerados, dociliza também, arregimenta, como um exército. A gente precisa acender vários alertas. E sim, não podemos pensar que uma conferência é o suficiente, ela é importante, ela é fundamental para nos aglutinar, para nos ajudar a elaborar. Porque é isso, é a limpeza moral. Eu sou crente, é uma questão ontológica, gente. Você pega um moleque de canela fina, como a gente usa o termo no estado do Rio de Janeiro, um moleque de canela fina, preto, que é alvo da polícia, que tem 11 vezes mais chance de morrer do que um moleque branco, inclusive da favela, da quebrada, da periferia também, que morre a cada 23 minutos, que não tem perspectiva de vida, que não sabe falar, não tem perspectiva de futuro, não tem direito a sonhar. O moleque se converte, vira varão de guerra, bota um terno laranja com bolinha verde, é o cara da igreja, porque ele bota a Bíblia embaixo do braço, e ele fala, nós vai, nós vem, porque os anjos, Deus revelou, e é crente, é isso, e pega Jesus, e a igreja pula, e a igreja dança. Ele vira alguém, meu irmão. Ele deixa de ser um invisível, meu irmão. Ele vira gente. Ele vira o irmão fulano, o presbítero, o diácono, o varão de guerra, o homem que revela, o homem que bota a mão e o diabo cai. Ele não era nada, ele era só o vapor da boca. Que não ganha nem dinheiro, gente, que passa fome. Entendeu? É isso. Então, pensar em como a gente avança com essa assimilação de um ser evangélico construído à brasileira, olhando a nossa cultura antropofágica, gente, o nosso povo assimilou a partir dos louvores, da música evangélica que virou gospel, que era chata pra caramba, e agora ficou legal pra caramba. E que tu passa na boca, tá a contenção lá cantando. Se Deus te amar. E os irmãos estão cantando lá na boca. E achando que Deus está aguardando ali, porque eles estão cantando o louvor da não sei o que, publicitar. Então, o buraco é muito mais embaixo do que só a gente conseguir evidenciar que há uma diferença, de que esse país já é um país evangélico, né, com tudo dentro dos históricos ao Cantinho de Jesus. E o Cantinho de Jesus tem a sua sociabilidade própria, tem a irmã da sala das Dorcas, da sala do quilo, da sala do amor, da cesta do não sei o quê, que sabe quem é a irmã que tem 5, 6, 7, 8 filhos, que precisa de comida no final do mês, que precisa da cesta, que precisa do auxílio dos irmãos. Daí o pastor não está nem sabendo. O pastor não sabe nem que a irmã existe. Então, são muitas dinâmicas, é o pertencimento, é a identidade do que nos roubaram no processo colonial estendido que a gente vive até hoje. Identidade, pertencimento, ser. Então, pensar o caso brasileiro em relação à pauta evangélica é muito complexo, vai requerer de nós muito esforço, muito estudo,
muita leitura, muita conferência, ouvirmos uns aos outros, umas às outras, aos outros, nós precisamos construir um caminho de reformação. Eu estava anotando ali enquanto ouvia as 2 mesas anteriores, enquanto pensava nos temas dessa conferência, desse encontro, e no próprio nome do Novas Narrativas. Que novas narrativas são estas? Quais são as nossas novas narrativas? Como a gente influencia? Como a gente tira os nossos vícios, que também estão entranhados em nós? Como a gente vai vivenciando? A gente avançou um pouco nesses estranhamentos. A gente precisa de uma reformação. E não é reforma, fazendo diálogo com Lutero, não. É reformação mesmo. A gente precisa de formação de novo, a partir de uma nova teologia, que seja a conjugação das teologias que vêm sendo construídas a partir da experiência dos crentes e das crentes brasileiros e brasileiras latino-americanos, porque a gente precisa dialogar com os nossos irmãos latino-americanos, e irmãs também. Então, a gente precisa de uma reformação, de um circuito teológico que nos reforme. Porque essa deforma que está aí é inviável. É inviável. Pessoal, eu queria só te pedir para ir aí, conjecturando, formulando as suas questões, que nós vamos abrir para pergunta, assim que a Ava fizer aqui a intervenção, e aí já vai pensando aí no que você gostaria de ouvir desse povo aqui. O papo está bom, mas seria bom também ouvir as instigações de vocês, e ver como elas respondem, tá bom? Vai conjecturando aí, vai pensando. Isa falou que vocês estão dizendo que eu estou sendo pacifista demais, né? Porque essa galera aí da energia e tal, porque Jesus entrou e chutou o templo, chutou os mercadores. Mas quando Pedro cortou a orelha do soldado romano, Jesus restaurou. Porque existem percursos de fúria que não nos cabem se nós não temos aquela estatura. Pedro não tinha a estatura de Cristo para fazer justiçamento. E Jesus tratou de mostrar isso a ele imediatamente. Eu acho muito importante a gente também compreender a nossa estatura e com quem é o nosso interlocutor, para que a gente saiba a medida da nossa firmeza e da nossa docilidade. Vocês deixaram muitos ganchos, mas eu quero mencionar uma coisa muito importante. Na minha avaliação, o maior erro da esquerda brasileira enquanto institucionalidade foi o abandono da pauta da segurança pública. Porque nós startamos interlocutores, nós, a esquerda, que fizeram essa conversa de forma absolutamente branca, elitista e desconectada da realidade. E aí, quando deu errado, ainda inventaram o advento do pobre de direita, que é simplesmente uma das maiores tragédias linguísticas do debate público contemporâneo no Brasil. Por quê? Porque nós presenciamos, ao longo desse ciclo da esquerda institucionalizada no Brasil, o morticínio, como muito bem pontuou a Mônica e me emocionou, e ontem eu me emocionei aqui. Eu e minha família somos nômades da violência urbana. A lei antiterrorismo, o endurecimento da lei do tráfico de drogas, a intervenção do Exército em comunidades do Rio de Janeiro, a remoção de povos tradicionais para a construção da usina de Belo Monte, todas essas coisas institucionalizadas dentro desse projeto de poder da esquerda brasileira, também ajudaram a empurrar os crentes para o colo
da extrema-direita. Porque meu pai era pastor lá em Santíssimo, né? Eu mencionei isso com vocês ontem. Assembleia de Deus de Santíssimo, gente, ela é coladinha na estação de trem. A gente tinha 2 marcadores de horário: o sino da igreja católica e o rajadão de bala. A gente já sabia. Na nossa igreja, a gente tinha irmãs no círculo de oração. Esse caso é muito emblemático, porque uma era mãe de polícia e a outra era mãe de bandido. E o filho de uma tinha matado o filho da outra. E elas oravam juntas, no círculo de oração. Esse é o retrato do nosso país. A gente elegeu como interlocutores da pauta de segurança pública na esquerda quem diz que só tem que desmilitarizar a polícia é fascista e não sei o quê. Entretanto, a polícia brasileira é composta de homens pretos, pardos, periféricos, que são tão descartáveis para o Estado brasileiro quanto aqueles que eles descartam. Porque da mesma forma que a mãe do bandido chora, a mãe do policial chora, porque os dois são irrelevantes para o Estado brasileiro. O projeto de extermínio do Estado brasileiro, de pretos, pobres e periféricos, utiliza as polícias não só para perseguir, mas também para morrer. E coloca esse menino com uma arma na mão para solucionar os problemas do Brasil e dizer que ele é um herói. E na hora que ele morre, ele é imediatamente substituído por outro igual a ele, que vem de onde ele vem. E nós achamos que nós podemos apontar simplesmente para esse cara, ou para a mãe dele, que está chorando, como as nossas irmãs de Santíssimo, porque um chamava a mãe do outro de tia, bem essa tia, e jogava futebol no mesmo campinho que até hoje é de terra. Eu sei porque minha família mora lá até hoje. Meu sonho, não vou mentir não, meu sonho é ficar rica e tirar minha família de lá. Tirar minha família de lá. Então, como e Mônica e Isa disseram isso, como que eu vou dizer para uma irmã que está pagando o celular dela, ela acabou de comprar o celular dela, ela assiste o Silas Malafaia no YouTube enquanto lava a louça. Depois que ela lavou a louça das brancas, das ricas, ela usa o celular. Aí o moleque toma o celular dela no ônibus. Ela fala, tem que morrer. É uma protofascista? É assim que nasce o pobre de direita. Aí eu me lembro de Racionais, né? Genial sempre. Em artigo 157, como vocês sabem, música preferida do meu filho. Tiazinha trabalha há 30 anos e anda a pé. Às vezes cagueta de revolta, né? Aí o Brau responde, que não é nada disso não, você tá nessa, revolta com o governo, não comigo, as conversas. O Brau já tinha flagrado que era justamente aí que residia o sucesso desse projeto de extermínio. Fazer a gente achar que nós somos inimigos, quando na verdade nós padecemos os mesmos males. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Porque foi a negligência da esquerda institucionalizada com a pauta de segurança pública que deixou a tiazinha que trabalha há 30 anos e anda a pé, puto com o menino que podia ser o neto dela. E eu acho que só tem alguém habilitado hoje para dizer isso. Para a tiazinha e para o policial, a igreja brasileira é o único agente habilitado a dizer isso. Porque a gente consegue fazer isso aqui. Porque a gente consegue acolher a mãe que enterrou o filho polícia, a mãe que enterrou o vapor da boca. Elas estão nos nossos bancos, lado a lado. Então é a gente que vai promover essa reconciliação de classe, de raça e de território para enfrentar esse projeto de extermínio que é produto do pecado. É produto do pecado. Então, Gilbran falou um negócio
Isso aqui tem que nos mover para a gente agir. Quando surgiu esse rolê do ministro terrivelmente evangélico, eu ainda não tinha sido afastada da escola bíblica dominical, ainda era professora titular na época. Que a Isa falou assim, a gente continua nas nossas igrejas. Eu até fiz assim, porque desde o segundo turno eu não voltei lá na minha igreja, não. Não voltei. Minha mãe está indo, inclusive, parêntese, histórias. Antes da eleição, um pouco antes, meu pastor foi na casa do meu irmão, e meu irmão é diácono, e ele fala que eu sou diaconisa, ele fala que eu sou diabonisa. E aí, meu pastor falou assim, meu filho, por que você tem 6 meses, você é diácono, tem 6 meses que você não vai na igreja? Meu irmão respondeu com muita serenidade, porque se eu for, eu vou quebrar a cara dos bolsonaristas que ficam xingando minha irmã na internet. Eu vou bater neles, eu não aguento ver eles xingando minha irmã na internet. Aí o pastor com aquela serenidade, então fica mais um pouco em casa, não precisa ir não. Tá bom. Então, na época eu dava aula na igreja, aí veio esse negócio, e eu peguei lá na igreja e eu falei assim, olha só, foi o que vocês disseram, nós temos a maior igreja evangélica do mundo, e nós seremos a maioria desse país em pouco tempo, mas ao mesmo tempo, a gente é topo do ranking, em exploração sexual infantil, em tráfico de seres humanos, em trabalho análogo à escravidão, em crianças com desnutrição. Como é que pode a maior igreja evangélica do planeta também conviver com os mais elevados índices de desumanização das pessoas? Logo se conclui que a gente não precisa de um ministro terrivelmente evangélico, mas de uma igreja terrivelmente parecida com Cristo. Porque a gente continua crescendo numericamente e o nosso impacto ano a ano caindo. Mas para isso será preciso, gente, que muitos de nós, além da ação, da doação, a gente entenda que gozar de dias melhores não necessariamente é para todos nós. E aí, me perdoem finalizar de maneira tão perturbadora, mas eu só consigo me lembrar de Daniel, idoso, chorando na janela do quarto, na Babilônia, vendo o povo voltando em júbilo para Jerusalém. O povo só voltou em júbilo para Jerusalém porque Daniel ficou de penhor na Babilônia, depois de dedicar sua vida inteira à libertação desse povo. Alguns de nós estarão em júbilo, outros estarão na janela do quarto, dando a sua vida em penhor. E só assim a igreja será eficaz. Gente, muito bom. Justificando aqui a saída da Mônica, é por conta das chuvas e do voo dela. Então, o voo dela é às 6 e ela ficou com a gente até às 5. Então, você que está aí, que é do Ministério de Intercessão, ora, pelo amor de Deus, para ela conseguir pegar esse voo, porque eu acho que agora ela nem precisa de um Uber, ela precisa de um milagre. Mas vamos acreditar que o Senhor Deus vai ajudar, né? Tomara que a Mônica consiga. Mas é por isso que ela não está aqui conosco. E eu vou abrir já para as perguntas, mas antes eu queria ouvir a Isa e a Ava em 2 questões. Assim, o governo que esteve aí me fez pensar que eles tinham muito mais coragem de fazer o que tinha que ser feito do que a gente. Em que sentido? Em muitos momentos eu via a igreja, os ambientes políticos, muito naquela, né, nós precisamos de ter cautela, nós precisamos de preservar, nós não podemos misturar. E às vezes nesse discurso de que o púlpito, a gente não pode trazer a política para o púlpito, o político eu até concordo, mas a gente foi criando uma igreja muito alienada dos processos, então fica todo mundo pensando se vai para o céu, se vai para o inferno, seja lá o que for, não pensa no que está aqui, e a gente não consegue dizer para a igreja nenhuma desses valores e dessas pautas. Isso que nós estamos conversando aqui é uma coisa que talvez em 99% das igrejas brasileiras seja impensável falar do ponto de vista ou da escola bíblica ou do púlpito. Então, a primeira coisa que eu queria ouvir de vocês é se tem chance da gente conseguir dialogar com esse povo que está literalmente num Brasil paralelo, está, né, pensando uma coisa, né?
Não, eu falo isso, gente, porque quando alguém fala assim, a Terra é plana, a vacina vai colocar um chip em você, você fala, mano, tá numa lógica diferente da nossa. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que aí já é uma questão pessoal, mas que eu queria ouvir de vocês, é assim, os fariseus eram aqueles, ou um grupo dos fariseus eram aqueles que tinham a obrigação de, quando encontrasse o Messias, apontar, só esse aqui é o Messias. Erraram, porque eu acho que é mesmo difícil a gente apontar quem é Deus. Toda vez que a gente quiser fazer isso, eu acho que corre o risco da gente excluir alguém, excluir Deus de alguma... Então, é muito ruim você dizer, isso é Deus. Mas eu acho que a gente pode dizer o que não é Deus. E eu não vejo as igrejas, por exemplo, falando coisas como a Mônica falou aqui. O capitalismo é do inferno, o capitalismo é do demônio, o neoliberalismo é um pecado. Eu não escuto isso. E aí, eu queria ouvir... E aí, só para reforçar o que eu disse, não estou dizendo que o comunismo e o socialismo é de Jesus. Tá bom? Beleza. Então, aí eu queria ouvir vocês nesse sentido, de como é que a gente faz isso, de como é que a gente faz esse diálogo e de como é que a gente afirma tais coisas. Porque no exemplo que você deu do testemunho do seu cunhado, era nítido para ele que se ele soubesse que o capitalismo é do demônio, ele não faria essa opção. Então, queria ouvir vocês, se é que o capitalismo é do demônio, né? Não sei. Mas, enfim, queria ouvir vocês disso. Eu não sei, mas que é mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Está escrito lá, nós podemos falar, né? Então... É importante isso que o Felipe falou, porque, sem querer ser meio derrotista, mas nós temos também que entender, gente, que ninguém aqui é do Vingadores, ninguém aqui é super-homem. Então, a gente está fazendo um papel de reflexão, de construção, para que a gente saia dessa conferência, saia desse espaço fortalecidos, para poder construir novas narrativas a partir dos trabalhos que várias pessoas aqui já fazem. Mas a gente tem aí uma estrutura muito dura, né? Eu sei porque, antes do Bolsonaro, eu ia para a escola dominical falar de fé e política. Eu ia no congresso de jovens Worship, que eu amo, inclusive, tá? Worship, tá, gente? Eu ia no congresso de jovens Worship falar o que o cristão é na política. Gente, eu rodava tudo, retiro de jovens, e ia sempre falar. Depois do Bolsonaro, eu virei comunista, assassina de bebê, mentirosa, falsa. Continua a mesma pessoa, mas virei isso tudo. E persona não grata, principalmente, e aí é um parêntese importante a gente fazer. A minha fala anterior, eu estava falando do diálogo de base. Mas existe umas panelinhas não, né? Existem uns, tipo uns covens, sei lá, de uma galera que, tipo, esse não vai falar na conferência. Essa não vai vir, não vamos publicar esse livro, não vai vir nesse podcast. E eles são organizados. Então, tem um cancelamento. Eles falam tanto que os progressistas cancelam todo mundo, mas eles cancelam as pessoas e acabam fechando as portas. Então, porque eu lembro que muitos me tratavam como a promessa para a política, a promessa, né, a promessa enviada, o chamado para a política. Mas, a partir do momento que você começa a questionar e a falar aquilo que não agrada, você não é mais promessa de nada, você é enviado do capeta. Então, é muito importante a gente entender que existem essas estruturas muito bem organizadas que nos impedem de, talvez, Felipe, sistematicamente poder falar o que é democracia, o que o legislativo faz, porque é essa parada, é basilar, não é, tipo, discutir Fanon e Marx, não. É, tipo, o que a prefeitura faz, né? Nos impedem de falar o básico nos espaços eclesiásticos. E isso é um projeto, porque se você não sabe que o presidente não pode fechar a sua igreja, você vai votar no outro presidente porque você está com medo de fechar a sua igreja. Então, é um projeto anti-conhecimento, né? E aí o povo segue perecendo por falta de conhecimento, por causa de um projeto de poder político muito maior. A gente resiste
a gente vai continuar dialogando, mas a gente sabe que são estruturas muito pesadas. E aí, irmãos, é orar mesmo, porque para Deus abrindo frestas e a gente entrar nessas frestas para poder florescer, fortalecer as pessoas e não sair dos espaços que precisam ser ocupados, porque é um sistema muito maior. Qual que é a outra pergunta? Sobre falar o nome das coisas. Né? Ah, tá. Não, mas você falou um negócio de ética também. A questão do bolsonarismo é importante. Isso eu acho que eu vou até ficar em pé, né? Que a Ava ficou em pé, eu vou ficar. Vou ficar em pé. Porque eu não tô sentindo firmeza no pezinho dessa poltrona. Falei, tô leve. Gente, a realidade é o seguinte. Quem aqui vem de origem metodista? Levanta a mão. Quem aqui vem de origem presbiteriana? Quem aqui vem de origem assembleiana? Quem aqui vem de origem neopentecostais aleatórias sem denominação? Eu já vim também dessa. Ninguém se comunicava. Cada um tinha a sua denominação. O presbiteriano, né, sempre se achava melhor que todo mundo. O assembleiano achava que o presbiteriano não era tão crente assim. Enfim, tinha ali os estigmas e os preconceitos. E aí, vem uma pessoa que não é Jesus e une todas as tribos. Essa pessoa é o Bolsonaro. E aí, presbiteriano sentou para conversar com assembleiano, sentou para conversar com portinha neopentecostal, com parede preta, em torno de quê? Em torno do Jair Bolsonaro, em torno de um cara que riu de pessoas que morreram com falta de ar. Tudo em nome de uma busca por uma liberdade religiosa que nunca foi ameaçada no nosso país, nos últimos anos, contra a igreja evangélica especificamente. Então, o que a gente viu é muito grave. E aí, acabou a ética. Porque eu lembro, irmãos, no início dos anos 2000 e nos anos 90, que tinha um pudorzinho de falar de político, assim, falar número, essas coisas no púlpito. Tinha um pudor. Principalmente as igrejas históricas. Aí eles roubaram, né, o bolsonarismo roubou a bandeira do Brasil, e aí da bandeira do Brasil você pode botar em todo lugar. Você pode vestir camisa, você pode colocar em todo lugar. E estavam fazendo campanha velada, enquanto outros faziam campanha explícita. E se perdeu qualquer tipo de ética e de respeito pelo púlpito, pela palavra. Perderam o temor a Deus. Eu ouso falar que perderam o temor a Deus. Porque você dizer que existe que o que nos une... Você dizer que o que nos une enquanto cristãos é em quem votamos é uma das maiores blasfêmias, heresias que poderemos ter. Quem nos une é Jesus. Se o sacrifício de Jesus não foi necessário, então, o que nos une é Bolsonaro. Bolsonaro sangrou por nós. O que nos une é Jesus Cristo. E aí a gente viu esse absurdo, perdeu todo tipo de ética. E aí, amigo, a gente não vai falar que o nosso candidato é o enviado de Deus. Então a gente... Só quando for você. Não. Vou falar. Não sou também, não. A gente não vai falar que o nosso candidato é o enviado de Deus. Então, assim, é uma guerra que não dá para a gente... lutar com as mesmas ferramentas. Eles são, né, como diz aquele livro, vou sentar de novo que eu já estou cansada. Estou terminando já a minha fala. Eles são os engenheiros do caos. Então, eles dobram a aposta, né? Se eles fizeram uma reunião com pastores, depois eles vão fazer uma célula no Planalto. Se eles fizeram uma célula no Planalto, depois eles vão fazer um culto para idolatrar Bolsonaro. E aí a gente vai naturalizando. Antes, para concluir, era mais ou menos ok, né, Ava? O candidato ir no púlpito receber uma oração, que era um apoio velado. Hoje, um candidato, no período eleitoral, subir, pegar microfone, falar número, é uma coisa muito complicada. Então, assim, cenário de terra arrasada? Não, mas a gente tem que ter as nossas narrativas, as nossas estratégias, porque... não vai dar para a gente jogar exatamente o mesmo jogo. E capitalismo é do mal, sim. Deixa eu concluir, desculpa, gente. É sério, desculpa, Dani. Eu vou acabar, por favor.
é um discurso que eu falo muito para as pessoas, no sentido de que hoje a gente vive em torno de consumo, a gente é o que a gente compra, por causa do sistema que está posto. Onde que tem Cristo nisso? O marido fica o dia todo trabalhando fora, a mulher fica o dia todo trabalhando fora, ninguém tem tempo para as crianças, ninguém tem tempo para ir na igreja, para ir no cinema, para nada. Para, né, crescer e multiplicar, é um termo melhor de falar. E aí, isso é de Deus? Onde que Deus está nisso? A pessoa ficar cansada, com depressão, exausta. Eu sou uma pessoa que eu vejo, as pessoas hoje servem muito menos na igreja. Antes, quando a gente era adolescente, a gente saía da escola, ia para o Ministério de Dança, depois para o teatro, depois para a célula, porque relativamente tinha tempo. Quando você vira adulto e precisa dar conta desse sistema, você não consegue ter a mesma dedicação de serviço ministerial. Então, é um pouco disso, assim. Acho que é esse debate que a gente tem que fazer. E não vou falar mais. Gente, você falou sobre a eficiência desse governo, né, da milícia bolsonarista. Isso me machuca muito. Me machuca muito ver pessoas que são o alvo servindo de musculatura para tudo isso, né? Como vocês sabem, eu estou na coordenação de mulheres do GT do Gabinete de Transição do Lula. Tô cansada já desse trem, inclusive. Nossa, meu marido falou, eu só fiquei feliz nos 5 primeiros minutos. Depois eu perdi de vez a minha mulher. Perdi minha mulher para o Lula. Bom, exatamente, olha, o Lula tá, exato. O Davi gravou um vídeo, meu filhinho, né? Ô Lula, você devolve minha mãe, tá? Depois de 3 dias que eu estava em Brasília. Mas o que nós estamos identificando lá, eu acho isso bastante importante de compartilhar com vocês, especialmente na agenda de mulheres, a gente analisou mais de 200 decretos, atos normativos e tudo, é que houve uma substituição da palavra mulher por família em todas as normativas. E isso começa no campo da retórica, mas isso tem um impacto direto no orçamento público. Haja vista que, ai de quem pensa que nós estamos lidando com idiotas. Não. Tem um porquê em tudo isso. Porque família não dá entrada no DataSUS. Quem dá entrada no DataSUS é mulher, é criança, é idoso. Quando você substitui um observatório de gênero, que foi uma das nossas recomendações de revogação para o presidente Lula no primeiro revogaço. Quando você transforma o observatório de gênero no observatório da família, que elementos a política pública tem para quantificar problemas da família? Nenhum. Família não é objeto científico para a produção de indicadores para a solução de problemas reais. Criança é, idoso é, mulher é. Então, quando você muda isso, você leva para o campo genérico e você esvazia o orçamento. O impacto disso foi uma redução de mais de 90% no orçamento público da União de 2015 para cá, para mulheres. Por que eu estou dizendo isso? Eu coordeno o primeiro núcleo permanente de enfrentamento à violência de gênero em uma Assembleia de Deus no Brasil. É uma parceria da nossa igreja, da minha igreja, com a Defensoria Pública do Estado de Goiás. Nós abrimos o núcleo, eu não era vereadora, isso foi em 2017. E na época, o povo já chiou com o meu pastor, dizendo, pastor, o senhor está deixando o feminismo entrar na igreja. E aí o meu pastor, eleitor do Bolsonaro, atualmente ele tem 74 anos, é uma das melhores pessoas que eu já conheci em toda a minha vida. Meu pastor falou, as nossas irmãs sempre estiveram apanhando e vocês não se incomodaram, vocês estão incomodados com o feminismo? Isso é coração pastoral, vai muito além do voto. A gente também não tem que reduzir as pessoas aos atalhos informacionais. Mas, o que vai acontecer
Na hora que o Lula revogar o primeiro decreto, eles vão dizer, ó, inimigo da família mesmo. Está tirando a palavra família das normativas. E a Isa foi muito eficaz quando ela disputou com o cunhado dela o entendimento de defesa da família, porque o IPEA já aponta que hoje a crise financeira causa mais divórcio do que traição. Porque corno nós até aguenta, agora corno com fome não dá. Não dá. Então, sim, o empobrecimento das famílias brasileiras é nosso inimigo. E disputar isso significa dizer exatamente o que a Bíblia diz. Como é que você vai despedir, falar Pai do Senhor e despedir com fome? Como? Mas, finalizando essa resposta, o que fez o nosso núcleo ser eficiente? O entendimento da importância da igreja. A igreja brasileira é importante na elaboração e na execução da política pública. Surgiu recentemente uma conversa do Lula criar uma secretaria especial para assuntos religiosos. Não sei se vocês viram isso. E eu vi uma galera criticando e tudo mais, sendo que a gente quer que o Lula crie mesmo para a Isa virar secretária nacional. Esse é meu nome. E aí, a crítica é o seguinte, o Lula não tem que ficar refém dessa galera. Não, ele pode ficar refém do Arthur Lira, mas da irmã do ciclo de oração ele não pode não. Ah, tá. O Lula não pode ficar refém dessa galera, porque ele tem que resgatar valores elementares, como o Estado laico e barará. Gente chata. Explico por quê. A laicidade é um componente do Estado brasileiro para que as religiões tenham liberdade. Não preciso explicar isso para vocês, todo mundo sabe. Entretanto, a laicidade não tem o poder de separar as religiosidades das formas organizacionais da vida. Nós somos um país religioso. Nós somos um país que crê. A ministra Eleonora, que é a nossa coordenadora geral, foi ministra da Dilma nos 2 governos, ministra de Mulheres, foi companheira de cela da Dilma. Ela é super ranzinza, super. Quando eu arranquei um sorriso dela, eu até liguei para minha mãe para contar. Mas como não? Eu estava chorando de saudade do Davi, meu filho. Ela viu a filha dela de 1 ano e 2 meses ser torturada na ditadura. Essa é a diferença de vivência entre nós. Eu tenho mais motivos para ser sorridente, ela tem mais motivos para ser ranzinza. Mas até ela virou para mim, ela começou super, depois ela estava rindo comigo no segundo dia. Ela virou para mim e falou assim, você vai lá na igreja, você ora lá para o seu Deus, para ele abençoar essa comunista, terrorista, não sei o que, ficou zoando, né? Ateia. Eu falei, não, ministra, ninguém é ateia quando a barata voa. Porque você pode ter até pego um fuzil para assaltar banco. Mas com fuzil você não mata a barata, ministra. Então não adianta, você vai ter que ligar para mim. Aí ela começou a rir. Nós estamos diluídos em tudo. A fé, e não é só a fé evangélica, são as mais variadas matrizes de fé do nosso povo. Começa no crer, mas vai para o vestir, para o comer, para o falar, para o se relacionar. A gente vai ignorar isso? Como é que você vai pensar esse país ignorando isso? Se isso perpassa absolutamente todos os nossos relacionamentos. Isso é uma laicidade à brasileira? Não, isso é a realidade na mesa. É impossível pensar componente público sem trazer a fé para o jogo, porque a fé norteia a nossa forma de ter afeto, de enxergar o mundo. E como que a gente vai trazer a fé para o jogo?
com uma nova narrativa evangélica, uma fé que enfrente o racismo, uma fé que diga que a LGBTQ-fobia é pecado, uma fé que se comprometa com as mães trabalhadoras. Essas são as novas narrativas evangélicas. E a fé vai vir sim para o centro do debate, para solucionar os problemas do país causados pela mais terrível ausência de fé, porque foi na ausência de fé que as nossas mazelas se multiplicaram. Senhoras e senhores, e qualquer gênero que se identifique, Ava Santiago e Isa, vamos agradecê-las. Muito obrigado aí, Isa, Vicente e Ava. Então, vou informar para vocês que nós nos descontrolamos aqui no tempo, mas que o papo estava bom, e aí nós não vamos conseguir ouvir as suas perguntas, mas acho que vocês foram edificados e edificadas aí, com o testemunho dessas mulheres. Isso aí. Manda no Twitter. E eu acho que é super importante a gente sair daqui com essa compreensão. O Estado é laico, mas a sociedade não. É isso que a Ava está falando. Nós somos evangélicos, chegamos para ficar e vamos dizer que o capitalismo é pecado. Amém? E agradecer ao Gibran também, né, pessoal? Obrigado, Gibran. Pessoal, tenho duas notícias ruins. A primeira... Estamos quase chegando do fim desse nosso bloco de mesas, de conversas. E a segunda é que você que está ansioso aí, não olhou o GE ainda, a Argentina está ganhando de 2-0 e classificando para as quartas de finais. Mas tudo vai dar certo, Deus vai agir ainda. E agora o que eu vou pedir para vocês? Que vocês tomem um cafezinho lá fora, esperem 10 minutinhos, porque a gente vai se encontrar onde? Aí eu peço com muita compreensão de vocês. Lá na capela. Porque a nossa última mesa vai ser lá. Porque aqui a gente vai estar preparando para o culto, passando som e todo esse trâmite para acontecer o culto às 7h30. Então, 10 minutinhos de intervalo, depois vocês já podem se direcionar para a capela. Muito obrigado.